A paz do Senhor, meus irmãos, hoje é dia 28 de agosto de 2024, já estamos chegando, caminhando, né, apressadamente para o final do mês de agosto, e nós queremos aqui bendizer o nome do Senhor, porque esta será a nossa primeira aula a respeito do tema O Estado Eterno, a nossa aula de número 204, e nós queremos aqui engrandecer ao Senhor, pela oportunidade maravilhosa que Ele nos concede de aqui estarmos e já temos aqui a presença de vários irmãos e irmãs para estarem conosco nesta aula, que certamente será uma grande bênção. Nós já aqui queremos pedir aos irmãos que nos ajude na divulgação da live. Se você ainda não teve a oportunidade, você pode tirar um print, colocar no seu store, pode mandar aviãozinho também aí para os irmãos que estão no seu contato, a fim de que eles também estejam com a gente e participe desta aula abençoada e também abençoadora, a nossa aula de número 204. Com certeza será bastante edificante. Quero aproveitar aqui também, meus irmãos, chamar a atenção de cada um de vocês que já estão conosco aqui para a divulgação que nós estamos fazendo este material. É o material do nosso curso para a formação de obreiros, é um material que está em promoção até o dia 31 desse mês, e você certamente vai ter a oportunidade de adquirir um excelente material, que com certeza, assim como os outros materiais aqui do CETAG, vai te auxiliar, vai te ajudar, na sua questão ministerial. Pastor Ciro, paz do Senhor, conte a benção. A paz do Senhor, pastor Hércules. Só Tudo vitória. bem, senhor? E o frio aí, como está? Melhor do que mereço, com certeza. Muito frio aí em Apucarana? Rapaz, eu vou falar a verdade para você. Deixa eu até acionar aqui, porque antes de começar a live eu não vi, mas eu aqui dentro do estúdio já estou suando. Rapaz, então vai estar uns 15 graus, 14, 15 graus. Deixa eu ver aqui. Atualizou para 17 graus, olha aí, ó. 17 graus aqui na Apucarana. E vai baixar para 10, então não vai chegar a ser muito frio, 17 vai estar jóia. 17 graus está de bom tamanho, vai ser vitória. Aqui em Niterói, a minha esposa está informando aqui que está 19 graus. Olha aí, tá bom, mas tá bom. Vento gelado, viu? Oh meu Deus, não, aqui tá, eu tô suando, rapaz, sério mesmo. Eu já comecei a suar, mas eu não vou ligar o ar-condicionado não, porque onde eu estou aqui, eu fico bem na reta do ar-condicionado e não vai prestar. Mas amém. É isso daí. Eu estava aqui dizendo... Sim, pode falar. O já percebeu que minha cabeça cresceu, né? Olha aí, ó, o Ivaldo está dizendo que lá em Recife está 26 graus. Eu vou dizer uma coisa para ti, rapaz, é que nós que estamos no lugar errado, entendeu? O ideal era estar lá em Recife. É isso aí. Olha, São Bernardo, 10 graus, tá? Meu Deus, tá mais frio do que aqui no Paraná, pai. Deus me livre. Quero isso não para minha vida? Essa semana nós já pegamos aqui 4 graus. Anteontem foi 4 graus. Gelado mesmo. Mas eu tô dizendo que alguém aí já percebeu que a minha cabeça cresceu, entendeu? Não, é que você mudou a sua também, né? Você mudou o corte. Aí, ó. A sua cabeça também cresceu um pouco, né? Deu uma ajeitadinha e tal. Tá na benção. Não foi o cabelo que o cabelo que encurtou. Né? Mas olha aí, aqui na Bahia também está ventando muito. Aí o Fábio. Fábio, de que lugar da Bahia você é, meu filho? Escreve aí. Fala aí, pastor Rivelino, São José dos Campos e São Paulo. Como é que está o clima? Rivelino é craque. Não, Rivelino sempre está com a gente. Aí, ficou bastante elegante, pastor. É isso aí. Aproveitou e deu uma mãozinha de tinta para pretear tudo? Não, aí, ó. Pedro Gonçalves está 13 graus. Não há necessidade, não, pastor. Não há? Vitória, isso é muito bom. Porque, na verdade, eu passei um gel. Né? Aí ajeitou. Não ficar as pontas, né? Mas o irmão sabe que Por natureza não tem cabelo branco, né? Eu tirei uma foto com o meu irmão viu lá que ele é 9 anos mais velho que eu, mas continua com o cabelo da mesma cor, né? Pretinho, Então isso aí é herança da mamãe, né? É isso aí. No lado da minha família é um problema, porque os que não são careca é tudo cabelo branco. Então deixa do jeito que tá bom. Mas é o charme, né? Não tenho dúvida. Pois bem, meu pastor, então vamos lá. Nós hoje, nessa aula 204, nós vamos trabalhar a temática do Estado Eterno. A proposta aí, ó, Santo Estevão na Bahia, maravilha, que benção, olha aí.
Sejam todos muito bem-vindos para estar com a gente aqui nesta aula bastante produtiva que nós teremos hoje e que, com certeza, né, o aprendizado... Aí, cabelo pretinho. É desse jeito aí, pastor Rivelino. Olha aí, o Fábio 1212. Aproveita e acesse o nosso site, porque a hora que você abre o site, você já vai ter ali o acesso para adquirir o curso já com desconto, não é? Então, você que está desejoso de fazer o curso de obreiros, deixa eu colocar ele aqui na minha cara, porque senão ele desfoca, né? Esse aqui, aí você pode acessar o site cetadb.com.br, porque logo na tela de início, você já tem lá o acesso para a aquisição deste módulo do curso para a formação de obreiro. Eu vou fixar aqui o nosso site. Pronto, está fixado aí. Quem acessa o site, já na abertura do nosso site, já tem ali o link, né, para poder fazer a aquisição do curso de formação de obreiros. É importante que tenha um desconto, não é? Tem um desconto que está divulgado aí para o curso de obreiros. Mas é importante também dizer que se você abrir uma turma, um núcleo com pelo menos 6 alunos, o desconto acaba sendo um pouco maior, não é? Então, se você desejar, acesse o site e tem ali no site nosso, tem um linkzinho para você acessar o WhatsApp da secretaria e você vai ser com certeza muito bem informado pelo Eric e pela nossa secretaria de apoio aqui, tá joia? Pois bem, pastor Ciro, vamos aqui para a nossa pauta de hoje, aula 204, o estado eterno. O estado eterno é o assunto e nós queremos aqui, desde já, bem dizer ao Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos juntos aqui. É o Senhor que faz isso e nós somos agradecidos a Ele por todas as coisas. A primeira questão que nós temos, meu pastor, é exatamente essa aqui. Seremos imortais se comermos da árvore da vida? Muito bom. Excelente pergunta para iniciarmos, mas se o irmão me permite, eu queria só fazer uma rápida introdução a respeito do sobre essa nova temática, né? Com certeza. Nós estamos iniciando agora, que é sobre o estado eterno. Nós estávamos falando sobre o milênio e agora vamos falar sobre o estado eterno. E é importante a gente observar que existem, com respeito ao ser humano, não é? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos 3 estados diferentes. O estado que nós estamos hoje, o estado presente. A Bíblia menciona também um estado que é chamado de estado intermediário. E o que nós vamos abordar nessa live de hoje, talvez haverá perguntas para outras lives também. Com certeza. É o chamado estado eterno. Então, veja, o estado presente, o estado que nós estamos agora. O estado intermediário e o estado eterno. Qual a diferença, assim, grosso modo, para nós nos situarmos no contexto e entendermos essas questões? No estado presente, nós estamos, claro, num estado em que nós somos, evidentemente, mortais. O ser humano é mortal, mas tem uma parte interior, uma parte imaterial que não morre, que é imortal. Mas o ser humano, como um todo, de maneira geral, ele é chamado de imortal porque o seu corpo é mortal, até porque a única parte que morre das 3 partes que possuímos, espírito, alma e corpo, é o corpo. Então, quando nós falamos de imortalidade, evidentemente, para o ser humano, isso diz respeito ao corpo. E quando nós falamos de mortalidade, também diz respeito ao corpo. Então, hoje nós somos mortais. No estado eterno, que nós vamos mencionar depois, nós seremos imortais. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que nós vamos nos revestir da imortalidade. Agora, o que se reveste da imortalidade é justamente o corpo, porque o corpo será glorificado. Alma e espírito, que constituem a parte imaterial, diferentemente do que dizem os adventistas, esta parte ela é imortal. É bom que se diga, já que eu citei os adventistas,
que eles defendem a doutrina monista e também a doutrina da mortalidade da alma. Porque para eles, inclusive, não existe espírito, alma e corpo. Para eles existe tão somente o ser humano como um ser que é único. Por isso que é o monismo. Eles não são nem dicotomistas, ou seja, eles não defendem que o ser humano é bipartido, e também não são tricotomistas. Eles não defendem que o ser humano é tripartido. Eles defendem o monismo. E, portanto, quando o ser humano morre, na verdade, morre o ser como um todo, morre a alma, porque para eles o ser humano não tem uma alma, o ser humano é uma alma. Então, esse ensinamento ele é antibíblico, porque a Bíblia diz claramente que nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O ser humano ele é tripartido. Em certo sentido, ele também é bipartido, porque há casos na Bíblia em que espírito e alma são mencionados como unidos, casados, embora sejam diferentes. Então, quando Paulo diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Claro que Paulo, ao mencionar o homem interior, ele se refere a espírito e alma, que constituem, que formam este homem interior. Então, veja, no estado atual, no estado presente, nós somos dotados de espírito, alma e corpo. Claro que tudo isso é unido, né? Está unido, não existem três entes lutando entre si, mas, na verdade, esses três, espírito, alma e corpo, constituem um único ser, que é o ser humano. E nesta atual configuração, vamos dizer assim, né, para utilizar uma linguagem que é mais conhecida na área da ciência da computação, né, ou da tecnologia da informação, na nossa configuração atual, nós estamos sujeitos ao pecado, estamos sujeitos à morte. O pecado ainda habita em nosso corpo mortal. Então, nós somos pecadores por natureza. Claro que os salvos, eles não vivem na prática do pecado, porque eles entregaram a sua vida a Jesus, o Espírito Santo conduz a nossa vida, e Paulo foi claro dizer, o pecado não terá domínio sobre vós, mas nós ainda estamos sujeitos ao pecado. A natureza adâmica habita o nosso interior, o nosso ser. Então, este é o estado atual. Quando nós morrermos, se viermos a morrer antes que Jesus venha, tantos já partiram para a eternidade, o que acontece com os salvos? Há uma separação. É aí que vem o estado intermediário. Por que é um estado intermediário? Porque há a separação da parte material da parte imaterial. A parte imaterial, ela fica aos cuidados do Senhor, fica aos cuidados de Deus. A parte material, ela fica na terra, fica na sepultura, de maneira geral, ou em outro lugar. Há casos de corpos que desapareceram e nunca foram encontrados, e que foram lançados no mar, foram desintegrados, etc. Mas Deus é poderoso para reconstituir e transformar e glorificar por ocasião do arrebatamento, da ressurreição, não é? Que ocorre como parte do arrebatamento. Agora, então, nesse estado intermediário, o corpo está na terra, mas a parte imaterial está com o Senhor num lugar denominado paraíso, no terceiro céu. Por que o estado é intermediário? Porque ainda não houve a glorificação do corpo. A pessoa já está num lugar de gozo, de consolo, o Senhor está, claro, a pessoa está sendo confortada, mas ela ainda não está glorificada.
na sua completude, na sua totalidade. O ser como um todo, espírito, alma e corpo, não foi ainda glorificado. O corpo ainda está na sepultura. Quando Jesus voltar, aí o que vai acontecer? A Bíblia diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Veja, esse depois nós não é muito tempo depois, é em seguida, porque os dois grupos vão subir juntos. Há irmãos aí de outra tradição que ficam tentando unir essa ressurreição do arrebatamento com a ressurreição pós-tribulacional que está lá em Apocalipse 20, que é outra ressurreição, embora seja da mesma categoria, da mesma modalidade, a primeira ressurreição. Só que a ressurreição do arrebatamento não é a mesma ressurreição pós-tribulacional, não é? Ou quando Jesus voltar no fim do período tribulacional, é pós-tribulacional, porque Jesus já terá posto fim ao período tribulacional, que está lá em Apocalipse 20. Então, alguns irmãos de outra tradição, que são os irmãos pós-tribulacionistas, principalmente, eles dizem que nós não precederemos os que dormem porque eles acham que a ressurreição vai acontecer e tal, e não vai ser tudo ao mesmo tempo, mas a Bíblia é clara ao dizer que logo em seguida, porque será um abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, nós seremos igualmente transformados, e Paulo falava do arrebatamento lá em 1 Coríntios 15, porque ele disse, nem todos dormiremos. Ora, se nem todos dormiremos, é evidentemente que ele está falando da transformação por ocasião do arrebatamento. Então, voltando ao texto de Tessalonicenses, o Senhor descerá, e nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. Só que antes diz, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí começa, no arrebatamento, o quê? O estado eterno. Então, recapitulando, o estado presente é um. Estamos em pecado ainda, mas o pecado não tem domínio sobre nós, porque estamos em Cristo, mas ainda o pecado habita em nós. Estado intermediário. Espírito e alma já estão no paraíso, mas o corpo ainda está na terra. É um corpo corrompido, nesse sentido, né? É um corpo que sofreu os efeitos deletérios do pecado. Quando houver a ressurreição, este corpo mortal, ele vai ser glorificado, ou seja, o pecado agora está ausente. A pessoa agora, como um todo, espírito, alma e corpo, ela será transformada, glorificada, ela estará definitivamente em outra dimensão, a dimensão eterna para sempre com o Senhor, é uma dimensão imutável, a pessoa já vai estar glorificada, assim como os anjos de Deus, eles já estão confirmados, estão glorificados, os anjos de Deus. É impossível que eles pequem, é impossível que eles traiam o Senhor, porque eles já foram confirmados, já foram glorificados. Da mesma forma, nós, por ocasião do arrebatamento, seremos glorificados, e aí sim estaremos num estado eterno, em que agora seremos imortais, porque hoje nós somos mortais. Mas o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 55? Diz a certa altura desses versículos que aquilo que é mortal vai se revestir do quê? Da imortalidade. E o que é corruptível, que é o caso do corpo, que está na sepultura, em decomposição, e alguns só estão esqueleto, outros só estão pó, outros dissolveram-se completamente, mas Deus, porque nada se perde, né? Alguém já disse isso, que nada se perde, e de fato isso está, não é? Está de acordo. Teve um cientista famoso que disse isso, né, pastor Hermes? Com certeza. Mas a Bíblia deixa claro também que Deus vai reconstituir
e vai glorificar. Então, o que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Não há como isso não acontecer. Aí, então, tendo feito esta rápida introdução, já que vamos tratar desse assunto ainda por mais algumas quartas-feiras, acredito, vamos responder a pergunta: seremos imortais se comermos da árvore da vida? Essa questão surge porque lá no Éden, quando houve o pecado, quando o pecado entrou no mundo, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado da morte. A Bíblia diz que Adão e Eva foram expulsos do jardim para que eles não comessem da árvore da vida, e lá tem a ênfase, né? E vivessem para sempre. Então, muita gente faz essa relação, essa relação com o que diz lá em Gênesis, para afirmar que nós só viveremos eternamente quando comermos da árvore da vida. Só que a doutrina neotestamentária não diz isso. A doutrina neotestamentária diz que no arrebatamento, no momento em que Cristo vier buscar a sua igreja e que houver a ressurreição e aqueles que estiverem vivos também forem transformados, porque tanto os mortos em Cristo, como também os que estiverem vivos e também forem servos do Senhor, que também estiverem em Cristo, tanto os mortos em Cristo, como também os vivos em Cristo, né? Aqueles que estarão vivos, ambos os grupos serão transformados, serão glorificados. E quando a Bíblia diz que o que é mortal se revestirá da imortalidade, então, a partir dali, claro, nós já seremos imortais. E quanto à promessa de comer da árvore da vida, ela é uma promessa que é feita também para todos os vencedores. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, também diz que aquele que vencer, Jesus falou, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, esta promessa de comer da árvore da vida é para todos os salvos, para todos os vencedores. Mas o que nos tornará imortais não é propriamente esse comer da árvore da vida, mas por ocasião do arrebatamento, a Bíblia é clara ao dizer que nós já seremos glorificados. Mas, irmão Ciro, então, o que significa esse comer da árvore da vida, já que Jesus prometeu que aqueles que vencerem, eles vão comer da árvore da vida? Nós, para dizer a verdade, não temos a resposta. O que nós temos são especulações, são suposições, os teólogos se arriscam, dependendo da sua tradição, eles tentam atrelar a árvore da vida com milênio ou coisa parecida e tentam fazer algumas formulações, mas o fato é que Romanos 8:18, Deuteronômio 29:29, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, são textos que nesse momento me vêm à mente, pelos quais nós podemos afirmar que não nos foi revelado como será em detalhes o nosso estado eterno. O que nós podemos dizer quanto ao estado eterno é que nós estaremos glorificados, não estaremos mais sujeitos às leis da física, estaremos numa outra dimensão, teremos muito mais conhecimento, evidentemente, porque hoje nós conhecemos em parte, diz a Bíblia. Nós poderemos ver o Senhor, porque hoje, nesse estado que nós estamos, nós não podemos ver o Senhor, mas o apóstolo João disse que agora não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Então, só porque tem gente também. Outro dia eu fui a um evento numa igreja e os irmãos começaram a me fazer perguntas e tal, e uma delas foi essa: irmão Ciro, nós vamos ver o Senhor? Porque aqui nós tínhamos um irmão aqui que nos ensinava e ele foi peremptório, taxativo, dizendo que nós não vamos ver o Senhor, porque está escrito que ninguém viu o Senhor e ficou vivo. Ninguém pode ver o Senhor.
E aí eu expliquei para os irmãos, irmão, isso aí diz respeito ao ser humano na condição que ele está hoje, no estado que ele está hoje. E a Bíblia diz que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Agora, nosso corpo mortal ele vai ser glorificado. A partir do momento que nosso corpo for glorificado, claro, nós vamos poder ver o Senhor como ele é. João foi claro a dizer isso. Nós veremos o Senhor como ele é. João, quando ele escreveu o Apocalipse, quando ele recebeu a revelação do Apocalipse, ele não viu o Senhor de fato como ele é. Ele viu de relance, na verdade, ali. Ele até descreveu, seus olhos eram como chama de fogo, mas ele ainda, mesmo naquela experiência transcendental, ele ainda não tinha ainda como ver o Senhor como ele é. E o próprio João admitiu isso, que nós só veremos o Senhor como ele é quando ele voltar e tiver glorificado, evidentemente, o nosso corpo mortal. Né? Então, voltando para a questão da árvore da vida, eu não me arrisco, pastor Edson, com todo respeito a quem faz aí uma série de afirmações e tal, da árvore da vida, e eu vi até outro dia um irmão falando até de como será, ele já está até pensando nas receitas que ele vai utilizar para produzir lá pratos na eternidade, utilizando a árvore da vida e tal. Veja, fazendo um gracejo nesse sentido, considerando essa dimensão futura como algo similar ao que nós conhecemos hoje. Com toda sinceridade, é algo que ainda não se nos revelou, e Paulo foi claro dizer que as aflições desse tempo não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Veja, eu sempre cito esse texto porque para mim é muito claro. Há de ser revelado é porque não foi revelado. Então, se não foi revelado, não há porquê eu aqui ficar fazendo afirmações até para talvez estimular aí a curiosidade dos irmãos, mas o fato é que nós não sabemos o porquê de termos a necessidade de comer da árvore da vida, mesmo estando já num estágio ou num estado em que não haverá mais necessidade disso, né, de comer. Ah, mas Jesus não comeu? Jesus comeu numa demonstração de que era ele mesmo. Olha, sou eu mesmo. Veja que o Espírito não pode comer. Então, eu vou mostrar para vocês que sou eu mesmo. Mas não é que Jesus precisava, de fato, comer, porque já é uma outra dimensão. Nós já estaremos glorificados. Então, o que fica claro é que nós já seremos imortais a partir do arrebatamento da igreja e não a partir do momento em que nós comemos da árvore da vida. Mas, repito, nós vamos comer da árvore da vida, porque Jesus falou que aquele que vencer, acho que é Apocalipse 2:25, né? Aquele que vencer, lhe darei a comer da árvore da vida. Muito bem, meu pastor. Aí, com essa questão, com essa explanação, eu penso que essa questão próxima também já fica respondida, porque ela diz assim, por que teremos que comer da árvore da vida quando adentrarmos para a eternidade? Eu acredito que aqui já contempla também a explicação com essa sua fala, né? Então, aí nós temos... Pode só, falar. só para reforçar, eu não vou me alongar, não. Certo. Não é que teremos que comer, né? O irmão colocou aí, teremos que comer. Por que teremos, né? Não é que teremos que comer. Trata-se de um galardão para os vencedores. Jesus prometeu, né? Benefício. Não é, exatamente. Não é que nós vamos ter que comer para... essa é a questão. Não é que teremos que comer para viver eternamente. Nós já teremos sido glorificados. E como tais, evidentemente, já estaremos revestidos da imortalidade, como diz a Bíblia. E vamos passar pelo milênio já nesse estado, e depois, quando Deus fizer, o Senhor fizer novos céus, nova terra, claro, aí se menciona a cidade santa e a árvore da vida, etc. e tal. Claro, aí nós vamos também participar disso, mas não é que precisaremos comer para viver eternamente, não é?
nós adentraremos na eternidade, no estado glorioso, já no arrebatamento. Mas comeremos da árvore da vida quando Deus fizer novo céu e nova terra. Só isso, pastor Eco. Só para complementar, porque de fato na explanação que eu fiz há pouco, eu creio que já foi contemplada aí Já contempla a resposta a a essa pergunta. Tá certo. Aí, pastor, a terceira questão que nós temos aqui na nossa pauta de hoje, é importante lembrar para os irmãos que, conforme nós fizemos a divulgação, a nossa pauta para hoje está tratando do estado eterno. Se você tem dúvidas e quer deixar os seus questionamentos aqui, você pode colocar, é tomado nota, é feito o registro, na verdade, de todas as questões, para que possam ser respondidas quando a live que nós fizermos aqui tratar do assunto, do tema, para não ficar divagando sobre diversos temas, porque algumas questões, para explicação, você precisa fazer uma introdução, porque nós temos irmãos aqui que estão se apresentando para a teologia agora, né? Nós temos irmãos também que já são mais antigos, já têm uma compreensão mais aprofundada, já tem uma base. Então, eu percebo que em algum momento o pastor Ciro fica na dificuldade de responder uma questão sem fazer uma introdução, para que todos os irmãos que estão aqui, tanto os recentes na teologia, quanto aqueles que já têm mais tempo, possam ter a compreensão exata daquilo que ele está explanando. E isso é importante, porque, de fato, a nossa sala de aula aqui, ela tem essa característica. Temos pessoas, irmãos, que estão iniciando, não é? Iniciando no estudo da teologia, especialmente na escatologia, que abrange tudo aquilo que é a teologia. Então, fica fácil assim. A questão que nós temos aqui é assim, ó. Hoje a situação da humanidade é outra. Aí a irmã que fez a pergunta colocou assim: sou viúva, terei 2 maridos no céu? Olha aí. A irmã Lisa de Andrade está dizendo, estou esperando a minha pergunta um dia ser respondida. Ela vai ser. Precisa saber qual é o tema, irmã Lisa. Eu estou brincando com a irmã Lisa, que ela é uma aluna nossa, né? Tanto do CETAD como também lá na nossa série de Apocalipse. Precisa ver qual é o assunto. Hoje nós estamos tratando do estado eterno. Não sei se for sobre isso, irmã Lisa. Se não for hoje, vai ser nas próximas aí. Mas saber qual é o tema, porque a gente agora está organizando conforme o tema, né, pastor Eco? Com certeza, até para ficar mais fácil, porque senão a gente acaba... Por exemplo, se o irmão percebeu, algumas questões que ficaram pendentes sobre o assunto do milênio, eu não trouxe para essa aula de hoje, porque são questões que foram respondidas nas últimas 2 aulas. Aí eu achei melhor não trazer novamente, porque aí a primeira que ficaria para hoje, seria quem serão os habitantes do milênio, que já foi respondida na aula anterior. Mas aí, às vezes, os irmãos não estão prestando atenção na aula, não estão acompanhando e vêm e faz a mesma pergunta novamente. Então, para evitar a repetição, foi que a gente organizou dessa forma e já passamos para o assunto aqui do estado eterno. Mas a irmã está nessa dúvida. Terei 2 maridos no céu? Então, Jesus tratou dessa questão lá em Mateus, né, 22. Eu vou pedir até a gentileza de um irmão ler, que eu não li a Bíblia ainda hoje, quer dizer, não li aqui na live, né? Com certeza. Já li bastante a Bíblia hoje, mas não aqui na live. Então eu vou pedir para o senhor ler, eu vou acompanhar aqui, por gentileza, Mateus 22, 23 a 30. Muito bem. Mateus 22, 23. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. No mesmo dia, aliás, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Muito bem. Então, a nossa irmã pergunta se ela terá 2
maridos no céu. Então, a gente entende que ela é viúva, casou-se novamente. Então, em tese, ela teria 2 maridos. Um que já partiu, é um servo de Deus, né? Exatamente. Mateus 22, 23 a 30, que o pastor Alex acabou de ler. Né? Então, um já partiu como servo do Senhor, está no paraíso, no estado intermediário, como nós explicamos, e ela está casada com um também que é servo de Deus. E, claro, na eternidade, todos permanecendo na presença de Deus, os 3 vão estar lá, na glória. A irmã e esses seus 2 maridos, aquele que já partiu e este atual. Qual é a solução para essa questão? Veja, foi bom que eu expliquei no início sobre esses 3 estados, porque muda completamente a configuração. Hoje, nós estamos aqui na Terra sujeitos às leis que Deus estabeleceu para regerem esta dimensão onde nós estamos hoje. Então, aqui nós temos família, e Jesus falou, e Deus falou lá no início, crescei, multiplicai, enchei a terra. Claro, não é para encher a terra sozinhos, né? Isso aí é a família que vai crescendo, né? Vai se desenvolvendo. E a humanidade, a partir dali, cresceu, e nós temos a nossa família também. Muito bem, maravilha. Essa é a relação nesse atual estado. No estado eterno, aqui Jesus foi muito claro. Vamos só fazer um resumo da leitura que o irmão fez aí. Os saduceus, que era uma das principais seitas naqueles dias, a maior era dos fariseus, e que eram mais espirituais, né? Criam mais, né, no mundo espiritual, digamos assim. Claro, eles eram também hipócritas, na sua maioria, mas eles criam na ressurreição, eles criam em alguma coisa sobrenatural. Já os saduceus eram completamente racionalistas, vamos dizer assim, não criam na ressurreição, e eles queriam sempre testar Jesus, apanhar Jesus, como diz a Bíblia, em alguma palavra, e queriam colocar Jesus em contradição. E aí, eles, de maneira totalmente ardilosa, vamos dizer assim, eles se dirigem ao Senhor como mestre, chamam o Senhor de mestre e dizem: mestre, a lei de Moisés, ou Moisés, como eles dizem, aí é uma metonímia, né, quando se toma o símbolo pela realidade e tal. Então, eles estão utilizando Moisés para se referir, claro, aos livros de Moisés, a lei, Pentateuco. Então, eles disseram: mestre, a lei mosaica, Moisés, diz que se alguém morrer, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele. Ou seja, eles citam a chamada lei do levirato, que nós há pouco tempo estudamos também na escola dominical, quando falamos do livro de Ruth. Né? Então, a lei do levirato, em que, morrendo alguém, o irmão deste homem que morria tinha deveres para com a viúva. Tinha deveres para com a viúva. Só que aí eles problematizaram o caso de tal modo a deixar Jesus, na mentalidade deles, na maneira deles pensarem, eles iam deixar Jesus numa situação difícil. Porque olha o problema que eles criaram. Se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. Olha como eles problematizaram. O primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Aí eles perguntam, como eles não criam na ressurreição, eles queriam colocar Jesus numa situação difícil. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Aí Jesus falou: vocês realmente, vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras. E, além disso, vocês não conhecem o poder de Deus. Errais,
não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, ou seja, no estado eterno, quando houver a ressurreição, aqui juntando tudo que nós falamos, quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, naquela outra dimensão, é outro estado, não é mais esse estado aqui da Terra, o que vai acontecer? Nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Olha aqui, mais uma vez, a Bíblia dizendo que nós vamos para o céu, né? Porque tem aí um grupo que diz que nós não vamos para o céu. Mas olha como Jesus foi claro, os anjos de Deus no céu. Então, o nosso estado no céu, porque a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido em um corpo glorioso, semelhante ao seu, Filipenses 3, versículo 20. Lá no céu, na outra dimensão, nós não vamos mais ter essa relação homem e mulher, marido e mulher, né? Hoje, talvez você tenha problema com a sua sogra, com todo respeito às sogras, fique tranquilo que lá no céu não tem mais esse tipo de relação, né? Pessoa que se preocupa, né, pastor? A sogra, minha sogra vai estar lá no céu, meu Deus, vou ter que viver eternamente. A minha sogra se converteu há pouco tempo. Oh, Jesus, eu também não queria que ela fosse para o inferno, mas agora ela vai para o céu. Eu vou ter que suportar a minha sogra por toda a eternidade. Meu irmão, fique tranquilo. Melhor suportar a sogra pela eternidade do que para o inferno, né? Exatamente, mas se a sogra vai estar com você na eternidade, ela não vai ser mais a sua sogra de fato. Você vai conhecê-la. Então, em resumo, é importante nós dizermos isso. Nós vamos conhecer as pessoas no céu. Nós vamos identificar as pessoas no céu, porque a Bíblia fala, inclusive, de Abraão, Isaque e Jacó. Nós vamos conhecer Abraão, Isaque e Jacó, então eu vou conhecer também o pastor Hércules, o pastor Hércules vai conhecer a mim, a sua esposa, a sua sogra, o seu sogro, todos vamos estar lá, na presença de Deus. Entretanto, Jesus foi claro dizer que não tem mais essa relação de marido e mulher, pais e filhos. Nós vamos ser todos, claro, vamos estar todos na presença de Deus, vamos estar em outra dimensão, nos conhecendo, nos alegrando, claro, eternamente, mas não tem mais esse problema, essa problemática que os saduceus criaram. Ah, então quer dizer que se o homem, se a mulher ficou viúva e casou com um homem, depois ficou viúva de novo, casou com outro, quantos maridos ela vai ter? Quem vai ser o marido dela na eternidade? Não existe. Jesus falou que nós seremos como os anjos de Deus. Como os anjos de Deus. Então, a resposta já foi dada pelo Senhor Jesus à pergunta da nossa irmã, não é? Terei 2 maridos no céu? Não, minha irmã. A irmã vai ter 2 servos de Deus que a irmã conheceu aqui na terra como irmãos, e todos estarão glorificados numa outra dimensão, vão desfrutar da presença do Senhor para sempre, mas não haverá mais essa relação de marido e mulher, essa relação familiar que existe aqui na terra. Maravilha, meu pastor. Então, já que você mexeu com esse assunto dos anjos, que seremos como os anjos, então vamos lá. Sobre os anjos serem assexuados, ou seja, não possuírem sexo, né? Os novos nomes serão no sentido de masculino e feminino? Do tipo assim, Antônio e Antônia, Mário e Maria, Carlos e Carla, e por aí vai. De fato, a Bíblia não menciona anja, né? A Bíblia fala dos anjos de Deus. Então, claro, a Bíblia se refere aos anjos como seres masculinos, porque é o anjo, o arcanjo. Mas menciona-se aí na pergunta a questão de serem assexuados, porque, de fato, não existe essa necessidade de complementaridade entre os anjos, né? Porque Deus fez, na verdade, homem e mulher. Primeiro Deus formou o homem, né? E depois Deus formou a mulher. A mulher como aquela que
completaria o homem. Ambos, na verdade, se completariam, né? Deus fez dessa maneira. Homem e mulher, ambos são seres humanos, evidentemente. Nenhum é melhor do que o outro, né? Não existe essa guerra de sexos, como nós vemos aí na Bíblia. Nós vemos aí em muitos lugares, isso não tem na Bíblia. O que Deus utilizou foi o princípio da prioridade ao formar primeiro o homem, mas não quer dizer que por Deus, em razão de Deus ter formado primeiro o homem, que o homem é superior à mulher. Não, não é um princípio da superioridade. Nós sempre enfatizamos isso aqui. É o princípio da prioridade. Priorizar não quer dizer que Deus, ao fazer isso, considerou o homem mais importante do que a mulher. Não. Deus apenas escolheu o homem para exercer um papel diferente da mulher, um papel como o pai de família, o chefe do lar, nesse sentido, né? Mas a mulher completa o homem e vice-versa. Paulo falou que o homem não é sem a mulher não é sem o homem também, né? Ambos são importantes na união, ninguém é melhor, nenhum é melhor do que o outro. Mas isso também é nesse estado aqui na Terra, no estado presente. No estado eterno, nós vamos ser como os anjos. Aí a irmã pergunta, a irmã, né? Foi uma irmã que perguntou? Não, aqui não. Essa foi um irmão, não. Né? Essa foi um irmão. Irmão, desculpa. Então, o nosso irmão pergunta, qual o nome dele? Quem aí? Eu não tenho, aqui eu não tenho. Não, desculpa. É que eu falei, eu perguntei se... o da irmã é a questão seguinte, porque ficou implícito na pergunta que ela fez, né? Não, eu só perguntei o nome porque eu pergunto que eu vou falar sobre nomes, né? Então, mas a questão toda, então, o nome, ele faz parte da nossa identidade, né? E nesse estado em que nós estamos, veja, os nomes servem para distinguir pessoas, inclusive quanto ao sexo, embora haja nomes que se apliquem tanto a homens como a mulheres, né? Tem os nomes que são neutros, né? Existem nomes, não sei se a gente lembra de cabeça aqui. Nair, né? Nair, talvez Darcy também, né? Darcy também. Darcy, Ariel, né? Ariel, acho que Ariel também, eu já vi tanto homem como mulher. Então, existem nomes que são neutros, são aplicáveis tanto a homens quanto a mulheres. Mas o nome também, de certa maneira, ele serve para identificar o ser humano, distinguir o ser, faz parte da nossa identidade. Então, nome com sobrenome, né, identifica pessoas, identifica famílias, identifica, inclusive, com respeito ao sexo, né? Veja que eu estou evitando usar a palavra gênero, porque para nós não há distinção. Criaram aí essa ideologia que, na verdade, gera uma série de problemas e dificuldades, né? Mas a Bíblia é muito clara, né? A Bíblia diz que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, né? Então nós não fazemos essa distinção de que tem um sexo biológico e tem uma outra, na verdade, um gênero diferente. Veja, nós sabemos que existem certos problemas de ordem hormonal, certas anomalias, no caso, por exemplo, do hemafroditismo, é um caso também que nós consideramos. Evidentemente, são casos que precisam ser tratados como casos excepcionais, mas hoje em dia criou-se uma ideologia em que existe uma multiplicidade de gêneros que torna a vida das pessoas muito pior. Infelizmente, gera problemas que há algum tempo atrás não havia, né? Mas não queria abrir esse parênteses aqui, porque o assunto pode ser desviado, e aí eu quero me concentrar aqui na resposta. Veja, então, no céu, na nova dimensão, na dimensão eterna, não haverá essa necessidade realmente de distinção sexual, né?
nós vamos ser glorificados. E lá não haverá essa relação de homem e mulher. Nós vamos ser identificados, claro. A Bíblia menciona Abraão, Isaque e Jacó, para dizer que eles serão indivíduos na eternidade, só que também a Bíblia diz que nós teremos um novo nome. Agora, eu penso que esse novo nome que nós vamos receber não é um novo nome para fazer essa distinção com respeito ao sexo. É apenas para distinguir os indivíduos que vão estar para sempre se alegrando na presença de Deus, mas seremos como os anjos de Deus, como o nosso irmão realmente pergunta, na sua pergunta ele afirma, né? Sobre os anjos serem assexuados, os novos nomes serão no sentido de masculino e feminino? Penso que não. Penso que serão nomes apenas novos nomes para nos identificar. Porque mesmo recebendo novo nome, o Ciro continua sendo Ciro, o pastor Ecos continua sendo o pastor Ecos. Nós, como indivíduos, vamos continuar existindo num outro estado, mas vamos ter também um novo nome, que é também parte do nosso galardão. Né? A Bíblia diz que faz parte do nosso galardão receber esse novo nome, e o novo nome também servirá para manter a nossa identificação, faz parte da nossa identidade, mas não é para marcar essa questão do gênero ou do sexo, né? Masculino e feminino. Maravilha, meu pastor. Ótimo, então. Vamos aqui para essa última questão de hoje. Inclusive tem uma... Opa, chutei o pedestal aqui. Vamos lá. Tem uma questão que foi levantada há pouco aqui e que já vai contemplar essa resposta. Na eternidade, habitaremos no céu ou na terra? A irmã Rosane, que é aí da vizinha sua, né? Ela, inclusive, fez essa pergunta logo que ela entrou. Logo que ela entrou na live hoje, ela fez essa pergunta. Olha, então, irmã, na eternidade. Então a irmã vai ser privilegiada, né? Porque essa pergunta já estava, né? Registrada, a irmã Rosane refez. Pronto. E então a irmã vai ter o privilégio de receber a resposta na própria live. Hoje. Olha, é isso aí. Né? Na eternidade, então, habitaremos no céu ou na terra? Então, irmã Rosane e também o irmão ou a irmã que tinha feito a pergunta já há algum tempo, nem sei se a pessoa vai estar presente aí hoje para ouvir a pergunta. Eu mando aviso. Mas Quando a pergunta da pessoa vai ser respondida, eu mando a mensagem avisando que vai ser respondida naquela lá ou naquela aula. Maravilha. Então, esperamos que ela esteja aí e... Você não pegou, alguém está falando alguma coisa aí. As conversas paralelas, né? Mas vamos lá. Na eternidade habitaremos no céu ou na terra? Veja, a questão toda é a seguinte: quando começa a eternidade? Porque muita gente pensa que a eternidade começa só quando Deus fizer novos céus, nova terra. Mas não. Conforme a explicação que nós fizemos no início, a partir... Vamos considerar a eternidade em conexão com a imortalidade. Claro que o ser humano ele é eterno, no sentido de que a alma, a parte imaterial, ela é eterna. O que morre é o corpo. Mas vamos considerar como eternidade, aqui no caso, a eternidade alusiva ao estado eterno. O estado eterno. Então, o estado eterno, ele começa quando? Para nós, ele começa a partir do arrebatamento da igreja. Mesmo para os que morreram em Cristo, claro, eles já estão no paraíso, tudo, mas eles vão precisar voltar para receber o corpo glorificado, né? O corpo será glorificado. Então, a pessoa, a partir dali, ela estará já desfrutando do estado eterno. Então, o estado eterno já começa no arrebatamento da igreja. Então, nós iremos para o céu ali. Porque, como eu citei, Filipenses capítulo 3, versículo 20, a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Senhor, o Salvador, que transformará o nosso corpo abatido em um corpo glorioso. Então, a nossa cidade. Alguém diz, não, mas não é a cidade, é a cidadania. Se a minha cidadania é do céu, significa que eu sou um morador do céu, eu vou para o céu, eu sou um cidadão do céu. E Jesus foi claro a dizer, não é?
não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito. E continuando, ele disse: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então Jesus, ele fala da casa do Pai, e a casa do Pai é o céu. Jesus mesmo falava do Pai que está nos céus, o Pai celestial. Então a habitação de Deus é o céu dos céus. É lá que nós vamos estar para sempre. Mas é importante nós entendermos também os pormenores da doutrina escatológica. Por quê? No arrebatamento, evidentemente, nós vamos entrar no céu porque a igreja tem que entrar no céu. Tem que entrar no céu por quê? Porque nós vamos ser galardoados. E vamos entrar no céu porque João viu a igreja no céu, representada pelos 24 anciãos. Nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse, João viu a igreja no céu. Capítulo 7 também, João viu a igreja no céu. João viu um círculo que eu mencionei na semana passada. Ele viu um círculo em que o trono de Deus e do Cordeiro estão no centro, e ao redor do trono estão os 24 anciãos, estão também os 4 seres, e depois, no capítulo 7, João menciona também os mártires do período tribulacional já glorificados, porque ali é uma revelação parentética. Naquela revelação parentética, Deus já revela para João o futuro glorioso, inclusive, dos mártires do período tribulacional, que se juntam aos 24 anciãos, formando um grupo só. Claro que os 24 anciãos, eles são uma representação. Não é que são 24 pessoas, mas nós já explicamos isso aqui em outra ocasião, que é uma representação da igreja, a igreja glorificada, que já terá entrado no céu por ocasião do arrebatamento. Não é? Então, isso é o céu, nós já estaremos no céu. Então, na eternidade, que começa por ocasião do arrebatamento da igreja, a igreja já ingressa no céu. Só que Jesus volta. No fim do período tribulacional, Jesus vai descer na terra. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. E 1 Tessalonicenses 4 diz que estaremos para sempre com o Senhor. Em outras palavras, onde ele estiver, nós estaremos. Se ele vai descer à terra para estabelecer um milênio, e o milênio vai ser na terra, claro, nós também vamos estar esse período na terra. Agora, irmão Ciro, e por toda a eternidade? Tudo bem, tem o milênio, tem o período tribulacional, 7 anos em que a igreja vai estar no céu, enquanto ocorre o período tribulacional aqui na terra. Mas e depois de tudo isso? Quando Deus fizer novos céus, nova terra, eu tenho visto alguém de maneira peremptória dizendo: aí nós vamos viver na terra. Esse negócio nós vamos viver para sempre no céu, é invenção de assembleiano, tal, porque está claro que Deus vai trazer o seu trono aqui para a terra, a nova Jerusalém que descia do céu e tal. Então, vai ser na terra. Mas, meu irmão, é importante entender o que a Bíblia está dizendo. Se você voltar para Gênesis, porque é interessante como os 2 primeiros capítulos de Gênesis se encaixam nos últimos 2 capítulos de Apocalipse. Se você comparar Gênesis 1 e 2 com Apocalipse 21 e 22, você vai ver como a Bíblia é uma harmonia perfeita. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia, eles, na verdade, se harmonizam com os 2 últimos capítulos da Bíblia. E o que diz em Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, eu pergunto, a terra está fora dos céus? Não. A terra faz parte dos céus. Mas os céus são o todo. E como Deus fez a terra para ser habitada, e o salmista menciona isso, a terra ela foi, na verdade, separada no sentido de que seria a habitação dos homens.
Claro, ela foi destacada, mas ela faz parte dos céus. Quando Deus trouxer o seu trono para a terra, como diz lá em Apocalipse 21 e 22, claro, a habitação onde Deus está é um lugar santo. É um lugar onde jamais o pecado entrou, porque Deus é santo. Mas quando Deus fizer novos céus, nova terra, quer dizer o quê? O céu onde Deus está, que é santo, precisa ser feito novo? Não. Agora, os céus que nós vemos, a terra que nós vemos, Deus fará novo céu e nova terra, por quê? Porque houve a contaminação do pecado. Porque a terra foi contaminada pelo pecado e o céu atmosférico também, o próprio universo, houve a contaminação. Porque o diabo ele é exatamente o quê? O príncipe das potestades do ar. Nós não temos que lutar contra as carnes e sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando Deus fizer novo céu e nova terra, quer dizer que tudo, não somente o lugar onde Deus habita, mas todo o céu em toda a sua completude, incluindo-se a própria terra, que a terra é um destaque apenas lá em Gênesis capítulo 1, mas a terra faz parte do céu, a terra está suspensa no espaço, fazendo parte do universo, evidentemente. Então, quando Deus fizer novos céus, nova terra, tudo isso, os céus e a terra, vão ser o céu em toda a sua plenitude. Então, nós podemos dizer com toda convicção que nós vamos habitar para sempre no céu, porque o céu é o paraíso de Deus, no sentido amplo, como está lá em Apocalipse, capítulo 2, né? Que eu já citei, que é aquele que vencer comerá da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, e ali o termo paraíso de Deus é justamente o céu em toda a sua plenitude, é onde nós vamos habitar. E nós, nessa dimensão celestial, eterna, nós não vamos estar mais sujeitos ao espaço, né? Então, nós teremos aí o céu em toda a sua plenitude. Exatamente, irmão Ivaldo, como diz o hino, né? Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Não é, pastor Evandro Carlos? Então é isso, pastor Hércules. Eu creio que já passei do horário aqui, hein? Não, maravilha, mas ficou muito claro, né, para os irmãos. Pastor Evandro que está com a gente, Deus abençoe, seja muito bem-vindo ainda aqui no finalzinho aqui, mas glória a Deus. O pastor Paulo Martins também, que é o presidente da convenção da CLC, está lá no Tocantins, com a gente aqui, seja bem-vindo, Deus abençoe cada um dos irmãos e irmãs que estiveram conosco nesta aula, a de número 204. Para nós uma satisfação muito grande, de alguma maneira, poder colaborar com o crescimento de cada um dos irmãos. Lembrando que, deixa eu colocar aqui, ó, o material do curso de perguntas escatológicas, esse é o livro, né, que é elaborado pelo pastor Ciro Zibord, que você pode adquirir, tire um print da tela, aí está os nossos contatos de telefone, site, e-mail, as nossas redes sociais, tire um print, faça contato conosco pelo WhatsApp, de preferência fica mais fácil. O Eric, com toda a nossa equipe de secretaria, certamente vai poder te dar um melhor atendimento, a fim de que você consiga adquirir este módulo, né, do curso de perguntas escatológicas para que você continue crescendo neste assunto específico que é a escatologia bíblica. Pastor Ciro, as suas considerações finais, o irmão está com a palavra. Pastor Eric, se o senhor me permitir, eu queria só... O senhor permitiria eu fazer um aviso? Bora, vamos lá. De ordem pessoal, bora. Né? Amanhã os irmãos estão presentes. Aí eu vi que a irmã Lisa de Andrade está presente, pastor Evandro, que estão sempre acompanhando lá também. Outros irmãos que eu vi aqui. Então amanhã, se Deus quiser, nós vamos fazer a nossa aula também lá de... Estamos chamando de aula, né? É uma série. Com certeza. Da nossa série de Apocalipse. Vamos para a aula 22 amanhã, né? Maravilha. E aí nós vamos falar sobre a primeira besta, a besta que sobe do mar. Apocalipse capítulo 13, versículos 1 a 10.
E então amanhã, se Deus quiser, vamos estar realizando esta live lá no nosso canal. E eu quero deixar aqui o convite para os irmãos que desejarem participar lá no nosso canal no YouTube, que é o Silos e Bord. Então, amanhã, Apocalipse, capítulo 13, versículos 1 a 10, é a nossa perícope, né? Que nós vamos tratar ali da besta que sobe do mar. Falamos do capítulo 12, que fala do dragão, e também da mulher vestida do sol, e o menino, né, que representa Jesus. E amanhã é uma sequência, nós vamos falar sobre, se Deus quiser, né, vamos falar sobre a primeira besta. Quem é essa besta? E os pormenores que estão mencionados ali em Apocalipse 13. É algo importante, interessante. Eu aproveito aqui esses minutos para deixar esse convite e agradecer, Pastor X, por mais esta maravilhosa oportunidade, né? Como diria o assembleiano, né? Agradeço por esta rica oportunidade. Por esta rica oportunidade. Maravilha. Eu deixei fixado aí o nome, não é? Lá do perfil do pastor Ciro, a partir de 21 horas. Isso. Oswaldo, a partir de 21 horas. Obrigado, pastor. Lá no canal do pastor Ciro Zibord no YouTube. Você acessa, se você não tiver inscrito, se inscreva e participe, porque tem material riquíssimo ali para o seu crescimento, para o seu aprendizado, e com certeza será de muita bênção. Não é 22 horas não, pastor Evandro, é 21, meu filho. 21 horas. Pastor Evandro. 21. Pastor Evandro. Que isso, pastor Evandro? A partir das 9 da noite, opa, chutei aqui de volta. A partir das 9 da noite esta aula com o pastor Ciro lá no canal Ciro Zibord no YouTube. Todos os irmãos devem participar, aproveitar, né, para aprender mais a respeito, não é? Olha aí, o Vladimir dizendo que a inscrição dele não foi liberada. Então, libera lá, pastor Ciro. Aleluia. Ô, glória. Não, mas essa questão do... É o grupo de membros, né? O grupo de membros, ele é administrado 100% pelo YouTube. Eu não tenho como interferir nisso aí, né? Entendi. Então, então tá resolvido. É uma parceria com o YouTube, é o próprio YouTube que faz a administração, né? Dos acessos lá. Exatamente. A inscrição, só não confundir a inscrição com o grupo de membros. A inscrição todos podem se inscrever, mas o grupo de membros que é essa questão aí, né? Que o irmão está pedindo a liberação, mas eu não tenho como liberar, né? É com o YouTube isso aí. Fechou. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Quarta-feira nós retornamos aqui para mais uma aula. Quarta-feira já é setembro, olha só que benção. E nós aguardamos cada um de vocês já no domingo ou na segunda-feira. Vamos verificar aqui como é que vai ficar mais fácil. Estaremos divulgando a pauta, o temário, né, para a nossa aula da próxima semana. Lembrando que essa aula fica gravada no nosso perfil do Instagram. E também amanhã, já será amanhã, me referindo, porque hoje é quarta-feira, dia 28, amanhã é quinta, dia 29, ela também estará disponível no nosso canal CETADM no YouTube, porque tem vários irmãos, alunos do curso que não têm perfil no Instagram, e eles ficam esperando a gente publicar lá no canal, né, para que eles possam assistir. Então, a cada um de vocês também o nosso abraço, a nossa saudação. Pastor Ciro, a paz do Senhor, até a próxima quarta, se Deus quiser e Ele quer. Amém.